Oi, boa tarde. Vim aqui para falar um pouco sobre o Apocalipse, né? O livreto Apocalipse no contexto de hoje, né? Aqui fala-se muito da Babilônia, que é a grande doença desse Apocalipse, e dos reis que ela fazem o poder dela, que representa o dragão, né? Fala-se que como se fosse Nero, o dragão, e a Babilônia é o próprio Império Romano. Nisso a gente vê que, se a gente colocasse no contexto de hoje, ela fala dos reinos bárbaros, né? Esses próprios reinos bárbaros dominaram a Igreja Católica, que era o Império Otomano, lá em 1500, 1600, que quando acontece o grande cisma entre as duas igrejas, né? Até que Carlos Magno, que ficou com posse de alguns terrenos que eram católicos antes, decide se converter ao cristianismo, né? E eles bebem da cólera da Babilônia, que é a peste e também a praga, né? Sobre a qual eu venho falar no meu livreto, né? Que é a grande falácia que eu quero consertar da humanidade. Aqui tem um versículo que é bem interessante, que é quando o anjo toca a trombeta e uma montanha cai como se fosse fogo no mar, né? E ele fala que é dado ao ser humano uma terça parte da terra, do mar e dos rios para ele explorar. Enfim, né? Eu entendo isso como se fosse o touro, né? Se você pegar a Babilônia, você vai pegar um demônio antigo que é a própria Eva, só que com a personalidade de Ada, né? Que é Lilith, a serpente. No livreto você vai ver outras descobertas e tal, bem interessante. Aí, como uma grande montanha, se você pegar o quarto anjo, que é com face de touro, você vai ver que é um dos anjos que representa os quatro ventos, vamos dizer, para equilibrar o mundo. Porque o leão representa o sol, né? Então, sacrifícios pro sol seria um sacrifício pro leão, de acordo com o meu olhar sobre a vida, né? E se você ver essa mulher Lilith, ela foi que causou, de acordo comigo, a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Com vários festins diabólicos. Porque um touro, mano, e um porco seria o suficiente para não ter uma enchente no Rio Grande do Sul. Se você olhar para o Rio Grande do Sul agora, aquelas imagens, e você imaginar por um momento um boi e quatro porcos, seria o suficiente para não ter enchente. Porque é a terra caminhando, é o organismo vivo. Nós somos a terra caminhando, entendeu? E ela funciona como se fosse um motor, vamos dizer, de biomassa, né? Que a move, né? Que a fortalece. E com essa grande cólera, né? Que vem com a Babilônia, que os reis bebem, né? Que seriam os bárbaros. E também seria o dragão, que é Nero, que já foi Hitler e tal, né? Aqui a gente vai ver também quando Deus taca a trombeta, né? Ele fala que vai vir os reis do Oriente, né? Que eram povos mais sábios, né? Só que entre os reis do Oriente tem os persas, assim como tem os zoroastristas, né? Que é o povo de Abimeleque. Tem o povo de Esaú, que são os protestantes. Tem o povo de Abraão, tem o povo de Jacó. O povo de Abraão colocaria a Cabala. O povo de Jacó seria as sinagogas. Também tem o povo de Ezequiel, que são os espíritas, que é Rivoli, que é Allan Kardec. Então, eu constituí duas matrizes, uma por dia e uma por noite, uma romana e uma grega. Só que você é um pagão que vai se tornar um cristão, que vai se tornar um filho de Deus. Você tem a vestimenta de Deus e tal. E se você seguisse o caminho de Cristo, seria o caminho da água e do pão. Entendeu? Você não aceitaria algumas coisas, né? Então teria esse caminho de cristão para você ser constituído como Deus, filho de Deus, né? Que seria um culto mais ou menos a Acácia, que é o DMT, que é a molécula de Deus, que queima por Moisés. Moisés uma vez no ano ia para o tabernáculo adorar a Deus e nenhuma pessoa impura poderia entrar lá nesse tabernáculo onde ele falava com Deus, né? Então, completando o que eu queria falar, né? Quem é Lilith, mano, é um filme de terror americano, mano. O que eu posso falar de bicho de box? O que eu posso falar de Deus não está morto? E falar também sobre coisas mais terríveis que aconteceram. Hiroshito tava perdido quando vai encontrar Hitler, mano. Ele queria só um território para ter matéria-prima pro país. Ele não aceitava a dominação de algumas pessoas
de algumas ilhas como a Índia, tinha também ilhas do outro lado da África, uma guerra de território com os Estados Unidos e a Inglaterra, entendeu? Por isso que eu pedi um pedaço do Alasca como uma estratégia de paz, né? Entendo o motivo de cada lado, todos são bons, né? E só queria mostrar qual é o contexto, mano. Somos os conservadores. Você vê Papa São Francisco elogiando muito a ideologia mais conservadora, mais, vamos dizer, funcional, mais pragmática. Fora toda essa luxúria, vamos dizer, toda essa anarquia, né? Ou um contexto mais de regras, entende? Tem uma frase de Lao Tse muito importante sobre isso, né? De quanto mais você limita o povo com regras, menos você vê o povo crescer, entendeu? Menos o povo ter sabedoria e tal. Eu sou um cara assim muito. Pra mim é filhos da água, filhos do fogo. Então, porque assim, Rússia, Nova Zelândia, Japão, África do Sul, Brasil, é, Escócia, tal. O Amaterasu, Filhos do Fogo, Coreia do Norte, Alemanha, África, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, ficou faltando China. Então, uma força exorbitante. A gente vê essa divisão em Israel e Judá, né? E filhos da água, filhos da terra. Então você vê o Brasil muito parecido com a África do Sul. Então você vê aqui já tem a Bolívia, tem o Chile, né? Eu vou pôr o progressista no livreto Ensaio de of Economia, né? Que tá tudo já escrito lá. Que eu falo sobre essa questão, entende? Porque eu acho que dá para resolver isso democraticamente. Pô, muito importante a Geórgia acha os Estados Unidos. Muito importante o Pedregal aqui acha a Ucrânia. O Gama a Rússia, a Ceilândia, a Babilônia, a Alemanha e tal. Entendeu? Então, tipo assim, né, mano? O Pará eu achei um bom lugar pra Rússia ir, porque eu acho difícil um russo não chegar bem no Rio de Janeiro. Mas isso pode ser. Entendeu? Não sabemos quem é os Estados Unidos, mas dá pra bem identificar quando algo é cometido pela Rússia, entendeu? Mas a grande metrópole tá ali. Eu coloquei como povo de Benjamin, também tá no meu livreto e tal. O livreto está sendo vendido por R$ 4. Tem a cópia física também. É um trabalho já de 4 anos nele e é bem legal de se ler. Acho que eu tinha escrevido mais alguma coisa aqui, né? Logicamente estamos no Apocalipse, é um contexto assim nefasto. Tem a questão dos dois cavaleiros e tal. Assim, Jesus tá na Índia é legal, mano. Jesus, ele pode... Lá eles tratam as pessoas como deuses, né? Você vai ver ele lutando contra alguns idolatras. E se você pegar os idolatras, que também você pega a Babilônia, né? Para as mulheres, há a questão das culturas politeístas. Tem uma deusa chamada Ala, pré-colonial da África, né? Que se usavam 3 plantas e tal, a flor da trombeta, o cânhamo e a coca que eles mascavam e tal. Essas culturas idolatras seria você colocar Deus em primeiro lugar, mas por que eu acho que as culturas politeístas surgem das mulheres, mano? Todos respeitar os midianitas, que são os filhos de Ló, né? Os filhos de Ló, mano, que seriam o príncipe e tal. Tem a cultura dos midianitas, né? Que são os persas tinham culturas politeístas, assim como os africanos estão se convertendo ao islamismo, que se faz parte das mesquitas, que é a tenda erguida por Moisés. Então temos a tenda erguida por Ezequiel e tal, que é seguida pelo Espírito Santo. E é lá que estamos e tal. Eu acho muito difícil você julgar um russo hoje, mano. Mas tem um salve do Império Otomano que lutou contra os dragões dos persas, que vem por parte de Sansão, que ele pede Kursk pra Ucrânia, mano, e fala-se de uma bomba atômica embaixo da igreja em Kiev, né, que seria erguida pelos alemães, mano, como tinha células nazistas, tráfico de heroína na Ucrânia, mano, que começou a guerra eu tinha certeza que não aconteceria a invasão, porque ele dá uma de esquerda, mano, fazendo cerco numa área que já teve grande comando dele, e cujo qual é importante para o país dele em fornecimento de alimentos e outras questões, né, já que ele já se vê muito distante da Europa, assim como a Inglaterra se distanciou da Europa, né.
Então, tipo, conta-se que um russo acendeu um baseado, mano. E subitamente eles acenderam heroína e tal. E ali começa a guerra, mano. Também a questão de um russo que foi morto numa boate. Porque acendeu um baseado, mano. E é uma prevaricação de Zelensky, mano. Entendeu? E há outras questões assim. Essa questão mitológica e tal, mano. Mas várias pessoas querem ser jogador de futebol para nascer alguém como o Neymar. Que no meu livreto tá como se fosse o Kraken. É, mas enfim, depois eu explico o que é o Kraken, assim, tal, tal. Todo mundo vai achar estranho, mas tem outra explicação, todo mundo pode entender. Porque é um livreto também de tipo de extrema esquerda, um livreto intelectual, que deixa você pensar bem no que você quiser, mais um trabalho mais de leis e tal. Executivo do legislativo professor, extrema esquerda, tá? Pá, 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 pá. Porque a gente tá no PP, a gente tá, tem um plano de governo por 30 páginas, Side of Economy. É, nisso. O que eu poderia falar mais aqui? Eu falei do dragão tal, dessa questão ali, mas parece que o estopim pra guerra, mano, foi a morte das pessoas no prédio. 40 pessoas morreram no prédio pró-Rússia, teve a proibição de 10 partidos comunistas. Tem uma prisão só pra comunistas na Polônia. Ah, na Polônia não é a Hungria, mano. Pergunta pro Eminem que lugar que é então essa ilha plantada pelos ancestrais africanos que é o Brasil. Entendeu? Ou os Estados Unidos. São os filhos do fogo, os filhos da água. Não. Salve Deus.